Olá, é um grande privilégio poder estar juntamente com vocês nesses 10 dias de oração. Foi realmente um grande privilégio até aqui nós termos tido a possibilidade de todas as manhãs, às 6 horas, nos encontrarmos para poder orar juntos, à noite, e estudar um pouco sobre o Evangelho da Oração, que é o Evangelho de Lucas. Mas nós estamos chegando à nossa reta final. Amanhã nós estaremos encerrando os 10 dias de oração. E eu quero já aproveitar para poder te desafiar a participar dos dois grandes eventos que teremos amanhã. 10 horas de jejum. Ah, pastor, eu não consigo passar as 10 horas em jejum. Organize a sua vida, faça o seu programa com Deus. Mas eu gostaria de incentivá-lo a que às 5 da tarde, quando nós começarmos a nossa Santa Ceia, que você estivesse no espírito de jejum. Mesmo que você faça menos horas, mas que você entre no espírito de jejum, de busca, de clamor, de oração, pela Igreja de Deus, para que nós tenhamos a possibilidade de enfrentar esse ano 2021 de uma maneira vitoriosa, apesar desse ser um ano tão desafiador, que ele possa representar para nós também um ano abençoado, porque Deus é capaz de, mesmo nas situações mais difíceis, fazer com que tenhamos a possibilidade de poder crescer na oração. Bom, eu quero ler com você um texto na sequência do nosso estudo do Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 11 a partir do versículo 1. Onde Jesus diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Só até aqui. Ore comigo. Senhor Deus, fale conosco através desse texto. Teu Espírito tem um recado para nos dar. Ajuda-nos a podermos entendê-lo, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, nós precisamos compreender aqui algumas coisas a respeito da oração. A primeira coisa que precisamos compreender é que esse texto vai aparecer num contexto. Jesus estava orando em determinado lugar, não sabemos qual foi o discípulo, mas um dos discípulos se aproximou dele e falou assim: Senhor, a gente quer aprender com o Senhor como orar. Nos ensine a orar. A gente vê o Senhor fazendo tanta coisa grandiosa, o Senhor fala, as pessoas te ouvem, o Senhor prega, as pessoas se convertem, o Senhor ordena e as pessoas são curadas, o Senhor dá uma ordem, os demônios ouvem e as pessoas são libertadas. Nós queremos aprender a orar, ensina-nos a orar. E então ele vai ensinar com aquilo que chamamos de a oração do Senhor. Algumas pessoas acham que se você decorar essas palavras são milagrosas, são poderosas, como se fosse uma fórmula mágica, e então você vai alcançar grandes vitórias. Não, o que existe nessa oração são alguns princípios que nos ajudam a entender a importância da oração. E eu quero que você se prepare psicologicamente, porque talvez hoje nós vamos mexer em alguns pontos que vão mexer em alguns pilares daquilo que às vezes nós achamos que são as orações. Mas eu quero começar, antes de falar sobre o texto, eu quero começar perguntando o que você acharia se essa história que eu vou te contar agora acontecesse na sua vida. Imagine que você é um grande fazendeiro, que você tem uma propriedade realmente grande, você tem lá muitas cabeças de gado, você tem campos que são semeados e você tem ali colheitas todos os anos que vão acontecer, mas por alguma razão você vai precisar ficar fora. Aí então você vai contratar um capataz para poder cuidar da sua fazenda. E você encontra essa pessoa, contrata e dá algumas ordens. Olha, cuida do meu rebanho, cuida dos campos, os campos têm que ser arados e semeados no tempo certo. Se você precisar de alguma coisa, na cidade eu tenho crédito em todas as lojas, você pode pegar ali o que você precisar, ok? E você vai embora, vai tratar dos assuntos que você tem que tratar, passa realmente algum tempo fora, e quando você volta, quando você chega na sua propriedade, na sua fazenda, você começa a perceber que alguma coisa está errada. Primeiro que a cerca foi derrubada e o gado fugiu, foi embora. Os campos que deveriam ter sido semeados estão virados num mato só. Você percebe nitidamente que nada foi plantado no tempo que você esteve fora. Você chega até a sede da fazenda e ela está completamente abandonada. E conforme você vai se dirigindo para a casa do capataz, você percebe que ali a coisa está diferente. A estrada foi bem cuidada, a grama foi bem aparada, tem um jardim lindo, maravilhoso na frente da casa do capataz. E você percebe que o capataz andou fazendo umas obras na casa. Ele construiu mais alguns quartos, ampliou a sala,
uma garagem incrível. Aliás, você olha para a garagem e percebe que ele está com uma picape daquele último modelo, com todo o conforto, todos os opcionais. Você entra dentro da casa do capataz e percebe que os móveis dele são de excelente qualidade, que ele está finamente trajado com uma roupa de grife, e você olha para ele e fala: eu quero saber o que está acontecendo aqui. E ele olha para você com um grande sorriso e diz: ah, como o senhor é bom, obrigado por esse trabalho que você me deu. Olha, passei muito bem aqui esse tempo todo, viu? Cuidei muito bem da minha propriedade. Se o senhor der uma olhada, deixa eu mostrar o que eu comprei aqui para minha propriedade. Olha, eu tô aqui com isso, com aquilo, olha esses móveis que eu comprei, as roupas que eu tenho, o carro que eu comprei, a reforma que eu fiz na minha casa. Você vai dizer o que para esse capataz? O mínimo que você vai fazer é perguntar para ele: e a minha propriedade, o que você fez nela? Ele vai dizer: eu não tive tempo de poder lidar com a cerca, o gado acabou arrebentando ali a cerca e fugiu. Não tive tempo para poder lidar com a plantação, porque eu estava cuidando da minha casa, da reforma aqui na minha casa e tal, e comprando minhas coisas. E ainda bem que o senhor me deu crédito, porque eu comprei tudo no teu nome lá na cidade. Que tipo de resposta ou atitude você vai ter com um camarada desse? O meu sangue chega a ferver só de pensar numa situação como essa. Agora, pega essa mesma situação e traz para a nossa experiência com Cristo Jesus. Cristo Jesus foi ao céu, ele disse que ia ficar um tempo fora. Antes de poder ir, ele deu dons ao ser humano. Ele, ao mesmo tempo, nos deu poder e autoridade para podermos enfrentar a rebelião aqui no planeta e vencer as forças do mal. Como vimos nessa semana, ele, inclusive, tirou o poder e a autoridade das forças do mal para poder exercer autoridade sobre nós. Aliás, ele nos deu autoridade sobre as forças do mal e pediu para que usássemos o poder da oração e do jejum para podermos vencer essas forças do mal, para podermos expandir as fronteiras do reino e, ao mesmo tempo, para podermos fazer com que o corpo de Cristo, que é a igreja, pudesse ser edificado. Agora, eu quero que você seja sincero. O tipo de oração que a gente tem feito, ela está mais focada no reino de Deus ou nas nossas necessidades? A gente está orando e pedindo a Deus para que aquilo que é importante para Ele na expansão do reino e na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, ou a gente tem orado para Deus poder melhorar a nossa vida aqui nesse mundo? Para termos melhores casas, carros, bens, dinheiro, para que a nossa vida aqui seja melhor. Eu quero que você olhe para essa oração tentando entender que Jesus Cristo está preocupado com a expansão do reino. E nessa oração ele vai mostrar os princípios para que o reino dele possa ser estabelecido aqui na terra. Por isso, a oração, ela poderia ser resumida na primeira frase. A frase que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A síntese da oração é essa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O grande objetivo da oração é pedir, na verdade, pelo Pai. Você está entendendo que Jesus está orando aqui pelos interesses do Pai? Ele está dizendo: Pai, eu quero que o teu nome seja santificado aqui na terra. O meu grande propósito é que, através de todos os dons, de todo o poder que o Senhor tem, de toda a autoridade, de toda a estratégia que o Senhor vai usar para poder conseguir expandir o reino, para edificar o corpo de Cristo, que o teu nome seja santificado entre as nações, entre as pessoas. Eu pergunto, quando a gente ora hoje em dia, esse é o nosso propósito? Que através daquele pedido, do momento em que o Pai vai responder aquela oração, que o nome dele seja santificado? E se você perceber, o propósito dos demais pedidos que vão aparecer nessa oração é o mesmo. É que o nome do Pai seja santificado. Por exemplo, é o propósito que o nome do Pai seja santificado, pedindo que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O nome do Pai é santificado quando o reino dele vem sobre a nossa vida. Ora, se eu faço parte do reino, se o reino dele veio, isso pressupõe o seguinte: reino pressupõe que existe um rei. Ora, se existe um rei, existe alguém que tem autoridade sobre o reino. Se eu faço parte do reino, eu estou submisso à vontade desse rei. Então, quando o reino de Deus vem,
a vontade desse rei vai acontecer também na minha vida. Nessa perspectiva, o pedido é: Pai, para o teu nome ser santificado, eu quero te pedir uma coisa, que o teu reino venha sobre a minha vida, que você seja o monarca da minha vida, que você seja o rei da minha vida, e que a tua vontade, aquilo que é o teu plano eterno, previamente estabelecido, seja uma realidade na minha vida. Então, o primeiro pedido aqui, para que o reino de Deus venha, que a vontade dele seja feita, na verdade, é dizer que você quer que o nome do Pai seja santificado na tua vida, dando a ele a possibilidade de ter o domínio total e completo sobre todas as áreas da sua vida. Sobre o teu emprego, sobre a tua família, sobre teus filhos, sobre teu cônjuge, sobre tudo. É você dizer para Deus: eu estou me submetendo à tua vontade, porque o Senhor é o rei da minha vida. Por quê? Porque eu quero que o teu nome seja santificado através da minha história. Eu quero que o seu nome seja santificado através da minha história, te pedindo que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê hoje. E aqui a gente tem que lembrar que o pedido não é: o meu pão de cada dia me dá hoje. Há uma dimensão coletiva aqui nesse pedido. Quando eu peço a Deus para que o reino dele seja uma realidade na minha vida e que a vontade dele aconteça, eu entendo que a partir desse momento eu sou um emissário do rei, porque eu estou sujeito à vontade do rei, e o rei agora vai me usar como seu representante aqui na terra para abençoar as outras pessoas. Então eu agora, quando vou pedir alguma coisa para Deus, eu sei: Senhor, eu quero que o Senhor me dê o pão cotidiano, não só para mim, mas também para os outros. Então a ideia não é assim, ó: Senhor, dá para mim, mas dá para os outros também. Dá para aquele, para aquele, para aquele. Não, a ideia que está embutida aqui na oração é a seguinte: Senhor, me dê o pão desse dia para eu poder compartilhar com aqueles que estão à sua volta. A ideia é: Senhor, quando a gente vai pedir alguma coisa para Ele, alguma coisa material, palpável, para que a nossa vida possa ser melhor aqui, a grande questão que Jesus está colocando é assim: você vai pedir para que através desse dom que Ele vai te dar, as pessoas que estão à sua volta, seus irmãos e irmãs, possam ser abençoados. Então você pede, na verdade, a Deus para que Ele te dê um aumento de salário, para que através do recurso que você tenha melhores condições de poder ajudar as pessoas que estão à sua volta. Aí você, quando recebe o teu salário, você entende que aquilo Deus está te dando não apenas para você, mas Ele está te dando para que através de você outras pessoas à sua volta sejam abençoadas. Quando você pede a Deus um carro melhor, Deus, o teu pedido tem que ser: Senhor, me dê um carro melhor para que as pessoas que estão à minha volta sejam abençoadas através dele. Mas você já reparou que a maior parte dos pedidos que a gente faz sobre as coisas materiais, aquilo que vai satisfazer a nossa vida aqui, não é para poder abençoar os outros, é só para nós. Nós queremos para nós, é para melhorar a nossa vida aqui nessa terra, e não pensando no nosso próximo. Portanto, nessa perspectiva, quando eu peço o pão nosso de cada dia: Senhor, eu quero que você me dê hoje o que eu preciso para esse dia, mas para que seja também suficiente para eu poder abençoar aqueles que estão à minha volta. Eu quero para mim, mas ao mesmo tempo para que através desse dom que o Senhor vai me dar, eu tenha a possibilidade de abençoar outros que estão à minha volta. Então, quando eu vejo algum irmão meu sofrendo, eu entendo que o Senhor Deus já me deu o suficiente para poder abençoar aquela pessoa. Então eu só tenho que me perguntar: como eu posso abençoar o outro? Através daquilo que Deus me deu. Então, quando eu peço o pão nosso, entendendo que o que Deus vai me dar é para poder abençoar o outro, o nome do Pai é santificado através de mim. Eu estava lendo há algum tempo atrás uma história de um missionário chamado Watman Nee, que trabalhou na China durante muitos anos. Ele conta que logo no começo do processo de evangelização, aconteceu uma situação bem complicada com um irmão recém-converso, o irmão Shang. Ele entendeu que Deus dá os dons às pessoas para que eles possam abençoar aqueles que estavam à sua volta. O irmão Shang trabalhava com plantação de arroz e ele resolveu, numa região um pouco mais elevada, ele resolveu plantar arroz. Mas para que ele pudesse fazer essa plantação de arroz, você sabe que o arroz precisa de muita água, ele criou todo um processo de irrigação. Ele fez um canal para poder trazer água do rio, que ficava um pouco mais distante desse mesmo campo, organizou tudo para poder manter esse campo bem irrigado.
Entretanto, alguns dos seus vizinhos resolveram que, já que agora o irmão Chang havia se tornado um crente, que eles o boicotariam. Então, todos os dias, os seus vizinhos, quando o irmão Chang enviava água para o seu campo, os seus vizinhos desviavam a água. E ele começou a perceber que o seu campo estava sofrendo muito, que ele não conseguiria uma colheita boa, por quê? Porque os vizinhos o estavam boicotando. Então eles fechavam a água, o irmão Chang ia lá, abria de novo e ficava nessa situação. O irmão Chang sentia que ele precisava dar um bom testemunho para aquelas pessoas, mas ele chegou num ponto que ele não estava aguentando mais, porque isso foi se arrastando através de semanas, de meses, até que ele tomou coragem e foi falar com os líderes da igreja. E pediu para que os irmãos orassem para que Deus mostrasse o que ele deveria fazer. E quando eles oraram, um irmão olhou para ele e disse assim, que tinha sentido que Deus o estava impressionando a dizer para ele o seguinte, que se tentamos apenas fazer o que é correto, seremos cristãos muito pobres. Temos de ir além e amar até mesmo os nossos inimigos e compartilhar com eles aquilo que Deus nos deu. O irmão Chang parou e disse, então, tem que compartilhar com eles a minha água. Aquele irmão disse, bom, pelo que eu estou entendendo, Deus está dizendo que a água não foi dada para você, não só para você, mas para você e para eles. O que é que você vai fazer com essa informação? Eu não sei. O irmão Chang voltou para casa e começou a trabalhar. Os dois vizinhos que estavam desviando a água dele realmente estavam querendo arranjar confusão com ele. Mas ficaram muito realmente surpresos quando perceberam que o irmão Chang começou a construir um canal para um dos vizinhos. E depois construiu um canal para o outro vizinho. Para que a água que ele havia canalizado para a sua propriedade pudesse ir para os dois vizinhos ao mesmo tempo. Não apenas para ele. E agora os vizinhos tinham a possibilidade de ter água através de canais que tinham sido feitos pelo irmão Chang. Quando no primeiro momento o irmão Chang abriu o canal e fez com que a água fosse compartilhada simultaneamente com os dois vizinhos que o haviam boicotado durante meses, os dois se organizaram e foram falar com ele e disseram, nós fizemos tudo para fazer com que você brigasse com a gente. Mas por que ao invés de brigar, você compartilhou a sua água com a gente? E ele disse, que a água não é minha. A água me foi dada pelo meu Criador, pelo meu Deus, para que eu pudesse compartilhar com vocês. E eu quero pedir perdão porque eu demorei meses para entender que essa água me foi dada para que eu compartilhasse com vocês. Então, perdão por não ter compartilhado antes a água que Deus havia dado para nós três. Isso foi uma coisa tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que o que acabou por acontecer foi que esses irmãos, esses vizinhos, acabaram se convertendo a Cristo Jesus através desse testemunho dado pelo irmão Chang. Os dois vizinhos acabaram se entregando a Cristo Jesus. Portanto, quando eu entendo que o pão nosso de cada dia, ele nos deve ser dado, a gente pede a Deus o pão nosso para podermos compartilhar com os outros, através dessa atitude num mundo que vive centrado em si mesmo, nós temos a possibilidade de poder dar testemunho daquilo que o Senhor Deus quer fazer na vida de todas as pessoas. Mas o nome de Deus é santificado na nossa vida também, quando nós pedimos, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Na verdade, os tradutores desse texto, eles foram muito generosos conosco, porque uma possível tradução desse texto seria, só nos perdoe se nós perdoarmos os outros. O perdão é um tema muito complexo, porque como nós vivemos uma vida centrada em nós mesmos, nós às vezes entendemos que só podemos perdoar aqueles que merecem o nosso perdão. Que existem pessoas que falham conosco de forma tão terrível que não merecem ser perdoadas. Mas uma pessoa que está querendo santificar o nome de Deus na sua vida, uma pessoa que está querendo permitir que o nome do Pai seja santificado através da sua história, é uma pessoa que vai compreender até onde o Pai esteve disposto aí, ou está disposto aí para nos perdoar. Então, quando olhamos para a nossa história e temos a possibilidade de perceber como o Pai tem sido paciente conosco,
quando vez após vez nós falhamos de forma terrível com o Pai, quando nós quebramos, nós jogamos na lama o nome do Pai, e ao mesmo tempo o nome que Ele permite que carreguemos enquanto cristãos. Quando nós mentimos, quando nós somos egoístas, quando nós somos avarentos, quando nós acabamos, através de pensamentos e atitudes, negando os princípios do cristianismo, da família do Pai que nós carregamos como integrantes do reino de Deus. E ainda assim nós vamos até o Pai. E o Pai nos perdoa vez após vez após vez. E não é porque a gente mereça. Mas apesar de não merecermos, a graça que Ele tem e derrama sobre nós é tão grande que Ele nunca, nunca vai nos abandonar e dizer, dessa vez eu não te perdoo. Existe perdão em abundância da parte do Pai, não porque mereçamos, mas porque o Pai nos ama. O que ele está dizendo é que quando entendemos esse perdão e queremos que o nome dele seja santificado no meio das pessoas, nós perdoamos. Não porque as pessoas mereçam, mas porque nós também fomos perdoados sem merecimento. Eu amo a atitude de Cristo Jesus. Quando olhamos Cristo na cruz do Calvário, Ele está morrendo e as pessoas por quem Ele decidiu morrer passam diante da cruz, balançam a cabeça e dizem, salvou a tantos, salve-se a si mesmo, desça da cruz e creremos em você. E como Lucas mesmo vai dizer, Jesus ora da cruz e diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. E Jesus não esperou que a dor do seu coração passasse para que ele pudesse perdoar. Ele perdoou na hora em que a ofensa havia sido feita. Ele não deixou que o peso dessas ofensas pesasse no seu coração. Ele perdoou porque aqueles mereciam? Não. Ele perdoou porque ele tinha experimentado. Ele tinha vindo para poder despejar sobre a humanidade a graça de Deus. E quando nós experimentamos a graça de Cristo na nossa vida, nós vamos demonstrar isso também perdoando os outros assim como nós somos perdoados. É perdoar o outro não porque o outro merece, mas é perdoar o outro porque eu também não mereço e fui perdoado pelo Pai. Quando eu tenho esse senso na minha vida, nós teremos a possibilidade de poder perdoar de forma mais intensa aqueles que estão à nossa volta. Mas o nome do Pai também é santificado quando eu entendo que eu nasci num contexto de rebelião contra Deus. O nosso planeta foi envolvido nessa mesma rebelião. E quando nós o aceitamos, quando nós aceitamos o Pai, quando aceitamos a Cristo Jesus, nós somos perdoados. E dessa forma, a vida de pecados, que era vivida num contexto de rebelião contra o Pai, ela deixa de existir. Então a oração que a gente tem que fazer com o Pai, para que o nome dele seja santificado através da nossa vida, é não nos deixes cair em tentação. Repare que a oração daquele que está querendo que o nome do Pai seja santificado na nossa vida, não é uma oração utópica, uma oração que vai pedir o impossível. O impossível para nós, dentro do mundo de pecado, seria o seguinte, Senhor, não me deixa ser tentado. Não. Jesus sabia que a tentação, para aqueles que estão aqui nesse planeta, em rebelião, ela não é uma opção. Ela virá, invariavelmente, ela veio para Jesus. E ela vai vir para todos nós. Mas o pedido é, não nos deixe cair em tentação. E ele termina dizendo, mas livra-nos do mal. A ideia desse livra-nos do mal é livra-nos do maligno. Eu gosto de poder ligar essa palavra com a palavra que Cristo disse em João capítulo 14, verso 30, quando ele diz assim, o príncipe desse mundo está chegando, mas ele não tem nenhum direito sobre mim. Ele não tem nada em mim. Por quê? Porque ele havia tentado o Senhor Jesus, mas Jesus não havia cedido à tentação. Então, quando a gente ora e diz a Deus, Senhor, eu entendo que existe um contexto de grande conflito, de rebelião no planeta. Eu não quero fazer parte dessa rebelião. Então, não me deixe cair em tentação. Eu sei que eu vou ser tentado, mas não me deixe cair na tentação. Mas livra-me do maligno, para que ele não tenha nada em mim. Para que ele não tenha aonde pegar na minha vida. Para que ele não tenha aonde se escorar para poder dizer que eu não faço parte do reino de Deus, que os princípios que estão sendo espelhados na minha vida não são os princípios do reino, mas são os princípios da rebelião. Quando eu compreendo isso, então eu compreendo que o nome do Pai está sendo santificado na minha vida. E a grande pergunta que eu quero fazer no encerramento dessas minhas considerações é,
Hoje, o nome do Pai está sendo exaltado, santificado na tua vida. O nome do Pai está sendo santificado porque você faz parte do reino e o Pai, ele tem a autoridade, ele é o monarca da tua vida e a vontade dele tem sido uma realidade na tua vida. O nome do Pai tem sido santificado quando, ao invés de pedir as coisas só para você, você entende que tudo que o Pai te der é para você poder compartilhar com seus irmãos e irmãs. O nome do Pai está sendo santificado na tua vida quando você compreende que você vai ser tentado, mas que você não precisa cair em tentação porque o poder para vencer a tentação está à tua disposição. O nome do Pai está sendo santificado quando o maligno não tem nada para poder pegar na tua vida, não tem nenhum ponto aonde ele possa dizer assim, não, o Samuel é meu, por causa disso, essa ponta, esse aspecto da vida dele, ele está vivendo dentro do contexto da rebelião e não no contexto do reino. Você entende que essa oração é uma oração que mostra como o nome do Pai deve ser santificado? Eu quero muito que o nome do Pai seja santificado na minha vida. E a minha oração nessa noite é para poder pedir ao Pai, Pai, me ajuda a conseguir viver de tal forma que o teu nome seja santificado na minha vida. Aonde quer que eu esteja, dentro da minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com os meus filhos, no meu relacionamento com os meus colegas de trabalho, no meu relacionamento com os meus familiares, no meu relacionamento com os meus vizinhos, no meu relacionamento com a minha igreja, na maneira como eu me relaciono contigo, nos pedidos que eu faço ao Senhor. Eu quero que você hoje, nesse penúltimo dia, nesse penúltimo encontro dos 10 dias de oração, eu queria que você tentasse avaliar os pedidos que você tem feito a Deus. São pedidos para santificar o nome de Deus? Ou para tornar a tua vida melhor aqui nesse mundo? Ou para fazer com que você viva melhor nesse mundo de rebelião? Se você precisar reorganizar os seus pedidos, ainda dá tempo. Peça ao Pai para que o nome dele seja santificado através de você. Eu quero orar por isso agora. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que o teu grande propósito para nós é que o teu nome seja santificado através de nós. Senhor, por favor, abençoa a nossa vida. Mas abençoa-nos para que sejamos súditos do teu reino. Para que o teu reino venha e a sua vontade seja feita, porque somos súditos do teu reino, que o Senhor é o monarca da nossa vida. Ajuda-nos a podermos entender que tudo que o Senhor nos dá é para podermos compartilhar com nossos irmãos e irmãs e não apenas para poder tornar a nossa vida medíocre aqui nesse mundo um pouco melhor. Não permita que sejamos focados ou que vivamos fechados dentro de nós mesmos, dentro do nosso egoísmo. Senhor, nós sabemos que não poderemos deixar de ser tentados nesse mundo porque o inimigo está à solta. Mas não permita que caiamos em tentação. E livra-nos do maligno. Talvez hoje, Pai, existam pessoas que estão com aspectos da sua vida na mão da rebelião, na mão do rebelde. Livra essa pessoa, Pai, desses pecados, para que o teu nome possa ser santificado através dessa pessoa. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.